Fala galera, hoje a gente veio para falar a respeito de alimentação após a fase de amamentação. Esse tema foi sugerido pela minha amiga Gabriela. Hoje ela é mãe de Una Luísa e ela quer saber quais os tipos de alimento deve ser oferecido à bebê Luísa após essa fase de amamentação, que já está chegando esta hora de sair da fase da amamentação para a fase de alimentação. Então ela quer saber quais tipos de alimento ela pode oferecer. Quem vai responder isso, Gabriela, é a nossa especialista Daniela. A nossa repórter foi lá fazer uma entrevista com ela e assim tentar esclarecer a dúvida não só sua, mas como de outras milhares de mães que têm essas mesmas dúvidas. Então, vamos acompanhar e entender melhor a respeito de alimentação e aí você vai tirar suas conclusões a respeito de alimentos que devem ser oferecidos e alimentos que não pode de jeito nenhum oferecer às nossas crianças nessas fases. Então, acompanhe. Hoje aqui no Espaço Online nós estamos recebendo a nutróloga Daniela França Gomes, estamos falando sobre alimentação infantil e eu deixei pendente no primeiro bloco a história do aleitamento materno, até porque o Ministério da Saúde recomenda que as crianças mamem no peito até 2 anos de idade. Nesse caso aqui na França, a bebezinha de 11 meses morreu por desnutrição e a informação que a gente tem é que ela era alimentada apenas com leite materno até os 11 meses de idade. Isso não pode? Então, a recomendação tanto dos pediatras e da Sociedade Brasileira de Pediatria do Ministério da Saúde é que o aleitamento materno deve ser feito até os 2 anos de idade. Mas é importante ressaltar que aleitamento materno exclusivo é até o 6º mês de vida. A partir do 6º mês, temos que fazer a introdução dos alimentos complementares. Por quê? Até o 6º mês, esse leite é capaz de fornecer tanto a quantidade de energia quanto de todas as vitaminas e micronutrientes para a criança. A partir do 6º mês, isso é insuficiente. Aí é necessário o acréscimo de outros alimentos que vai entrar carne, verduras, legumes, arroz, feijão, os outros carboidratos e até mesmo a suplementação de algumas vitaminas quando você estende o aleitamento materno além do período do 6º mês. Quer dizer, ele entraria como um complemento até 2 anos de idade. Um complemento. No primeiro ano de vida, a gente observa que ainda é muito importante. Algumas crianças são um pouco mais lácteas e acabam mamando uma quantidade um pouco maior. Mas nem por isso você deve deixar de introduzir os outros alimentos a partir do 6º mês. Muitas crianças têm alergia, né, a leite, a proteína do leite, proteína da vaca, intolerância à lactose também, e são alimentadas com leite de soja quando saem do aleitamento materno. A quantidade de nutrientes é suficiente para que ela se desenvolva de forma adequada? Sim, isso é um tema importante. Então, o desenvolvimento da alergia à proteína do leite de vaca está relacionada também ao tempo de aleitamento materno. Então, criança que ficou mais tempo em aleitamento materno diminui a chance de desenvolver alergia ao leite de vaca. Lembrar que o nosso intestino não é só um órgão digestivo, ele também é um órgão imunológico. E ele que faz a barreira de defesa imunológica entre o externo, entre o que a gente está ingerindo, e o nosso corpo. Algumas crianças realmente elas desenvolvem uma hipersensibilidade à proteína do leite e acabam fazendo uma reação imunológica a essa proteína. Essa criança a gente tem que excluir o leite da dieta. O que acaba sendo substituído quando não tem um acompanhamento adequado por o leite de soja. Importante ressaltar que algumas crianças também fazem alergia cruzada à soja. Daí a importância de um acompanhamento de um profissional especialista nessa área. Porque essa criança muitas vezes pode não evoluir com sintomas, mas ela evolui com um não ganho de peso. E você acaba não percebendo que essa pode ser uma das manifestações da alergia, tanto à soja quanto ao leite de vaca. Quer dizer, então essa mesma criança que tem alergia a leite de vaca pode ter uma alergia ao leite e passar batido pelos pais, sim, apenas um ganha-peso. Pode não ter manifestação do trato gastrointestinal, como náusea, ou pode não ter manifestações de pele, como aqueles rachis cutâneos que são frequentes, e a criança simplesmente não ganha peso. Então é importante aí um acompanhamento. E qual é a solução nesse caso, Daniela? Então, nesse caso, e não só nesse caso, como no primeiro ano de vida, a gente acaba recomendando que a criança que realmente tem
alergia à proteína do leite de vaca, ela receba uma fórmula hidrolisada, ou seja, uma proteína que já é parcialmente digerida. E o governo, o Ministério da Saúde garante para todas as crianças aqui no estado de São Paulo, não temos nenhum problema com isso. Todas as crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, elas acabam recebendo do governo uma fórmula hidrolisada. Entendi. Isso é vendido em farmácia? A população tem acesso, quem não quer, enfim, pegar esse produto gratuitamente, pode comprá-lo? Pode comprá-lo, mas é um custo altíssimo. Uma lata de hidrolisado, ela tem 10 vezes, chega a mais de 10 vezes o preço de uma lata de fórmula de leite comum. Então, o Ministério da Saúde, independente de classe socioeconômica, ele fornece para toda a população que tem o diagnóstico. Mas tem que ser uma solicitação com o pediatra, associado a uma nutricionista, que vai fazer a solicitação para o Ministério. Perfeito. Bom, nós temos perguntas também de internautas para a Daniela. Vamos acompanhar. A minha pergunta é a seguinte. Para essas pessoas que são vegetarianas e que, de forma alguma, elas comem carne, qual o segredo e a qualidade de vida que elas terão? Bom, o segredo é uma alimentação equilibrada, então comer proteínas de origem vegetal, comer os outros alimentos, então verduras, legumes, frutas, grãos integrais, as leguminosas são fonte de proteína, então essas proteínas vegetais em quantidades adequadas. E não ser restrito, né? Se consumir os derivados, você acaba adquirindo essas proteínas de origem animal e as outras vitaminas que estão juntos dos alimentos. Verduras escuras são mais valiosas em termos de nutrição? Isso é verdade ou é mito? Depende. Tudo você tem que comparar. Para isso que a gente tem tabela que compara a quantidade de vitaminas e oligoelementos de todos os alimentos. Para alguns, igual por exemplo ferro, às vezes você tem uma quantidade um pouco maior em algumas verduras de folha escura, cálcio também. Mas é muito relativo, você tem que comparar, fazer a associação dos alimentos para você acabar adquirindo a quantidade que você precisa. O ideal é que se coma de tudo, né? De tudo. E as pessoas falam muito sobre o prato colorido, né? Você tem que ter um prato colorido, isso realmente vale? Não deixa de ser interessante. O prato colorido, você acaba consumindo grupos alimentares diferentes e quantidades de vitaminas diferentes. Eu acho adequado também. Uhum. Vamos a mais uma pergunta, mais uma participação. A questão é se a proteína vegetal realmente substitui a proteína animal, né? Para a construção do músculo. Principalmente quem faz esporte, né, que precisa, né? Eu tenho essa dúvida. Eu também, ultimamente eu tentei fazer um mês, que eu tô fazendo academia agora, eu tentei fazer um mês com a soja, me senti mais fraquinha, entendeu? Não é a mesma coisa. Então, se consumida a proteína de origem vegetal, como a soja, ou mesmo outros grãos, feijão, em quantidades adequadas, em associação com os outros alimentos, não tem problema nenhum. E aí vai de você ser restrito ou não. Se você consumir os outros derivados, então a proteína do leite, a proteína do ovo, você vai complementar na sua alimentação. Não teria problema e não teria porquê você se sentir mais fraca. Grande questão é se você não cortou carboidrato e cortou outros alimentos da dieta, né? Existe algum site de alguma sociedade que forneça gratuitamente para a população um mapa aí da quantidade de nutrientes que tem cada alimento, enfim, que a população possa ter acesso para fazer essas substituições? Sim, eu não sei se chega a ter substituições específicas, mas se você entrar, tem vários sites de vegetarianismo, até mesmo o site do Vegan, eles vão explicando exatamente o que tem de deficiência. Quando você restringe carne, o que você fica deficiente e o que você deve consumir. Existem inúmeros sites na internet que falam sobre isso, e sites confiáveis. No caso dessa criança que morreu com 11 meses por deficiência nutricional, né, quer dizer, os pais davam apenas leite materno para ela, ela tinha uma deficiência muito grave de vitamina A e vitamina B12, o que favoreceu a pneumonia. Ela pegou uma pneumonia e não conseguiu se recuperar. Onde é que a gente encontra esse tipo de vitamina? Tá. Vamos lembrar um pouquinho o caso dessa criança para explicar, achei bem interessante. Uma criança que sofria de desnutrição crônica. Quando você vai pegar uma criança que tinha 11 meses,
que pesava 5,8 kg, se eu não me engano. 5,700, parece. 5,700, que é o peso de uma criança em torno dos quarto, quinto mês de vida. Então, uma criança de 4 a 5 meses tem esse peso. Ela teria que estar pesando em torno de 9,5 kg. E tinha uma estatura compatível com uma criança em torno de 6 meses de vida. Ou seja, era uma criança que sofria de desnutrição crônica. Ela foi privada de diversos alimentos, aí da introdução de todos os alimentos. A gente sabe que a vitamina B12, ela só está presente em quantidade significativa nos alimentos de origem animal. Os alimentos de origem vegetal, eles até têm uma pequena quantidade de B12, mas que não é suficiente para o nosso organismo. Então, durante a infância, você excluir completamente alimentos de origem animal, então excluir os derivados, que é o leite de vaca, excluir a proteína do ovo, invariavelmente você pode evoluir com uma deficiência de B12. Na necrópsia dessa criança, evidenciou a deficiência tanto de vitamina A quanto de B12. E a deficiência de vitamina A pode ser endêmica em algumas regiões. O que provavelmente aconteceu é que essa mãe também já tinha deficiência e não foi passado pelo leite materno tanto o B12 quanto a vitamina A. E obrigatoriamente deveria ter sido suplementado com polivitamínico, com a vitamina. Hoje você acompanha aqui no Espaço Online o nosso bate-papo com a nutróloga especialista em alimentação infantil, Daniela França Gomes. Daniela, muito obrigada pela presença. E vamos para mais um bloco. Daqui a pouco tem mais participação. Vamos lá. Jovem Pan Online, rádio com imagem online. Bem, tá aí, galera. Espero, Gabriela, que a gente tenha esclarecido um pouco mais aí suas dúvidas e também a todas as outras mamães do Brasil inteiro que têm essas mesmas dúvidas que você. Quero agradecer a nossa especialista Daniela também, que nos ajudou. Ela foi muito importante nesse trabalho e ela que esclareceu mais a respeito desse tema. Se você é assim que nem a Gabriela, que quer ouvir a respeito de algum tema, é só enviar pra gente que a gente vai estar abordando em nossos canais na hora. O nosso blog é esse que está aparecendo aqui no rodapé. Confere lá, tá, galera? Lá tem outros vídeos também bacana. No mais, eu agradeço e agora eu me despeço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera, e muito obrigado.